Mais uma vez, amigo gringo responde sobre high school. Bem-vindo à parte 1 do nosso especial sobre o ensino médio nos Estados Unidos. Pedi suas dúvidas pelo Facebook e recebi tantas que cheguei a duas conclusões. Primeiro, vocês assistem muitas séries sobre high school. E dois, não vou poder responder a todas essas perguntas em um vídeo só. Vou fazer dois. E os dois são apresentados pelo You Bet Traveling School, que em janeiro oferece um intercâmbio de 20 dias, onde os alunos brasileiros imergem na rotina de um high school americano no estado de Colorado, com direito a armários, práticas de esportes e muito mais. Ok, a primeira pergunta é da Isabela Zarantonello, que escreveu: amigo gringo, nas escolas dos Estados Unidos, os alunos não são obrigados a usar uniforme? Pode ser surpreendente, mas bem poucas escolas públicas nos Estados Unidos usam uniforme. No Brasil é muito mais comum, talvez por os Estados Unidos ser um país bem individualista e o direito de se vestir como quiser é parte disso. A vantagem de uniformes é que as famílias gastam menos em roupa. E é por isso que o uso de uniformes é muito mais comum em comunidades mais pobres daqui. Também é muito comum em escolas religiosas, talvez por serem mais tradicionais. Mas nas escolas sem uniformes, os alunos podem usar qualquer roupa? Não. Muitas escolas têm dress codes, regras de vestimenta, e podem ser controversas. Na minha pesquisa para esse vídeo, falei com a filha de um amigo que disse que na escola dela as regras se aplicam mais às meninas que aos meninos. Por exemplo, tem regulamentos sobre o comprimento das saias e shorts. E ela acha isso muito injusto. Mas outras escolas têm regras para meninos também. Por exemplo, camisetas não podem ter mensagens vulgares e não pode ser regata. Ou ficar com barriga de fora. E não encontrei exemplos específicos, mas acho que é proibido ir para a escola só de sunga. Vamos descansar antes da próxima pergunta? Eu acho que a gente precisa de um dress code pro amigo gringo também, né? Já passou da hora. Ok, para a próxima pergunta, o Matheus Carvalho escreveu: amigo gringo, queria saber se realmente existem esses grupos bem separados nos filmes, tipo os valentões, os populares, os nerds, etc. E Vinícius Santana teve uma pergunta parecida, escreveu: existe mesmo a supervalorização dos esportistas e líderes de torcida como retratam em quase todas as séries norte-americanas? Bom, pessoal, existia na minha época. E também confirmei com 3 alunas, um professor e um diretor de high school que ainda existem hoje. Bom, não é tão exagerado que nem a gente vê nas séries. Por exemplo, uma das alunas me disse que não é impossível um nerd ser amigo de um esportista. E as panelinas não são tão fechadas em escolas com menores turmas, onde não tem alunos suficientes para se dividir em tantos grupos. Mas igual os filmes, se você entra na cafeteria, o time de futebol americano está junto em uma mesa, os nerds em outra, os artistas em outra e os mais bonitos em outra. Agora, por que essas divisões tão drásticas? A minha teoria é que as high schools americanas não são só as aulas normais. As atividades extracurriculares são até mais importantes. A maioria dos alunos participa também em time de beisebol, time de xadrez, clubes, teatro, jornal estudantil, etc. É durante essas atividades que se formam as amizades mais duradouras. Agora, sobre os esportistas e as cheerleaders serem supervalorizados, depende muito da escola, mas sim, é assim em muitas delas. A filha de um amigo me disse que quando 2 pessoas se conhecem na escola dela, a primeira pergunta que se faz é: qual esporte você pratica?
é menos importante para meninas, mas em algumas escolas, especialmente em áreas em que o futebol americano é importante, tipo Texas, as cheerleaders também são igualmente supervalorizadas. Agora, a Caroline Stephanie escreveu, amigo gringo, é verdade que os alunos guardam os materiais nos armários? Se for verdade, eu gostaria de saber por quê. Eu adorei essa pergunta, porque para nós os armários, os lockers, são uma parte tão normal das escolas que até me surpreende que vocês achem esquisito. Sim, existem os lockers, mas o uso varia por escola. Em algumas, todo mundo usa. Em outras, muitos levam as coisas com eles nas mochilas. Agora, por quê? Pensei em duas respostas. Primeiro, diferente de muitas escolas no Brasil, as turmas não têm uma sala fixa. São os professores que têm e os alunos vão de sala em sala e nem sempre com a mesma turma. Aí seria difícil sempre levar todos os livros consigo o dia inteiro, né? E, pelo menos nas escolas nas zonas frias do nosso país, no inverno, todo mundo chega na escola com casacos, botas, luvas, tocas, etc. Mas dentro da escola tem aquecimento interno e não faz sentido levar o casaco para todos os lados. Onde colocar? No armário! Obrigado a todos os que mandaram dúvidas. Dentro das próximas semanas vem a parte 2, em que vamos falar de quais matérias são obrigatórias e se a detenção existe como nas séries. Agora quero falar um pouco desse intercâmbio do U-Bet Traveling School. A U-Bet proporciona uma imersão em um high school americano. Os alunos vão passar 20 dias na Campion Academy, um colégio interno onde vão compartilhar quartos com alunos americanos nos dormitórios. Alguns dias assistem aulas regulares com eles e outros fazem aulas especiais de inglês. Além disso, tem vários passeios para esquiar, visitar um museu em Denver, ou uma igreja, ou um shopping. O contato está na descrição. Fale com o amigo gringo que mandou. E agora, sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta da Elaine Yasuoka, que perguntou: amigo gringo, vocês não estudam geografia mundial? Norte-americanos não parecem saber a localização dos países. Ok, nos Estados Unidos, diferente do Brasil e outros países, em geral não se tem uma disciplina chamada geografia. Normalmente faz parte de outras matérias. Então, isso pode explicar parte da nossa ignorância. Outra parte é que aprendemos muito mais sobre América do Norte e Europa do que sobre o resto do mundo. África e América Latina são deixados de lado. Em qual matéria os alunos americanos aprendem a geografia? É Social Studies, nosso termo do dia. Na aula de Social Studies, estudos sociais, os alunos estudam a sociedade, daí vem o nome. E a matéria combina economia, antropologia, governo, atualidades e talvez um pouco de geografia. Como mudar isso? Aí é difícil, porque são os estados e municípios que decidem o currículo. Quase nada é decidido na nossa capital, enquanto na capital do Brasil, a Secretaria de Educação tem mais influência.